O projeto morreu antes mesmo de começar. E isso tudo era parte do planejamento. Vamos falar um pouquinho sobre a análise pré-mortem do projeto e como essa ferramenta pode te ajudar a levantar questões ocultas dentro do time? Vamos juntos! Olá, amigos do Capital Projects Podcast. Eu sou o André Schoma e estou aqui para mais uma conversa aberta sobre os desafios na gestão de projetos de capital. Nós sabemos que planejar um projeto é algo muito difícil. Precisamos de toda aquela cadeia de eventos ocorrendo da maneira programada, da maneira planejada, para que a gente chegue no nosso objetivo final. Além disso, nós lidamos com uma pressão muito grande dos executivos para que esses projetos de fato cheguem naqueles objetivos que normalmente são agressivos demais. Muitas vezes a gente não tem abertura para colocar a nossa preocupação em relação à viabilidade daquele plano ou sobre riscos que estão latentes sob a superfície do projeto. Hoje nós vamos falar sobre uma técnica muito interessante que pode te ajudar a levantar essas questões e dar abertura ao time para levantar riscos, melhorando a chance de sucesso do projeto. É uma ferramenta de fácil aplicação, numa reunião onde as partes se despem daquela proteção, vamos dizer assim, de que eu sou obrigado sempre a dizer que o projeto vai dar certo. E isso pode ajudar a trazer à tona riscos reais que muita gente sabe que estão ali, mas não se sente à vontade para falar, tá? Mas antes de entrarmos no nosso tema, mais uma vez eu quero lembrar vocês que nós precisamos do seu apoio. Você já se cadastrou como membro aqui do Capital Projects Podcast? Lá no Catarse, nós temos planos a partir de R$ 5 por mês para apoiadores, que nos ajudam mensalmente a manter o canal rodando. Então, se você ainda não faz parte dessa comunidade de membros, eu gostaria de deixar mais uma vez aqui o meu convite. Você encontra o link na descrição desse episódio e passa a receber de forma antecipada quais são os temas que nós vamos tratar. Vocês podem sugerir, inclusive, temas aqui para o nosso podcast, podem sugerir convidados, e sempre que eu vou fazer uma gravação, quando tem um tempo hábil possível, eu estou sempre avisando a nossa comunidade de membros para que esses membros encaminhem perguntas, se quiserem. Então, dê uma olhada lá, a partir de R$ 5 por mês você pode contribuir. Essa semana já despachei pelo correio mais canecas e camisas polo aí para grandes apoiadores do nosso canal. Então, a próxima pode ser para você. Te espero lá. Nós vamos falar sobre a análise chamada de pré-mortem, pré-morte do projeto. Mas antes disso, é preciso fazer uma diferenciação. Isso porque esse tipo de ferramenta tem uma outra irmã que é mais famosa, que é a post-mortem. O que é a análise post-mortem? É quando você faz uma avaliação de encerramento, uma avaliação de close-out. Significa que você terminou o seu projeto e você vai avaliar o que aconteceu com ele. Você checa os resultados, compara com os objetivos originais, verifica o baseline versus aderência de custo, aderência de cronograma. Então, é uma análise completa do histórico do projeto e dos seus resultados. Tudo isso com o objetivo de trazer melhorias para o processo. É dentro dessa reunião também que nós fazemos lá a coleta de lições aprendidas ao final do projeto para que você possa retornar isso dentro do teu ciclo PDCA para o começo do processo e melhorar a maneira com que você planeja e executa os seus projetos. Então, essa análise pós-encerramento, ela é muito mais comum quando acontece, que muitas empresas entregam projetos e não fazem esse tipo de avaliação. E aí entram dois pontos. Primeiro, porque nós estamos perdendo a oportunidade de retroalimentar o sistema, trazendo a experiência da companhia na aplicação das práticas e na condução dos seus projetos. E isso acaba, então, se perdendo quando a equipe é desmobilizada, sendo desmobilizada para um outro projeto, ou até mesmo, no caso de baixa da carteira, essas pessoas acabam saindo da empresa e levam o conhecimento embora. Então, é preciso ter uma análise estruturada para que você garanta que as informações importantes do histórico dos projetos e da maneira com que eles foram conduzidos
fique dentro da companhia e possa alimentar o seu processo de melhoria contínua. Um outro ponto muito importante em relação à existência ou não desse tipo de avaliação post-mortem é que, dentro da governança da empresa, isso deveria ser obrigatório. Se você está entregando um projeto, entregando um ativo que consumiu ali muitas horas do time, que consumiu muitos milhares ou milhões ou até bilhões de reais, deveria existir uma prestação de contas onde esse processo todo é verificado e os resultados reais são medidos, para que você possa, mais uma vez, entender como esse projeto estava lá no começo, quais foram os resultados que ele atingiu, para ver se isso, né, está alinhado com aquilo que o business esperava, e aquilo que não estiver, precisa retroalimentar o sistema para que você faça projetos cada vez melhores. Então, isso já deveria ser obrigatório em qualquer companhia. Bom, já sabemos que na prática não é isso que nós vemos com tanta frequência, mas ainda assim, a avaliação de encerramento, close-out ou post-mortem é a mais comum. É aquela onde realmente a gente sabe que você formaliza o handover para a operação e antes de encerrar o projeto você precisa fazer essas lições aprendidas e coleta de resultados. Bom, tem uma questão em relação a essa análise. Ela, como eu já falei, é extremamente relevante para qualquer empresa, mas ela acontece no momento em que cada lição que for aprendida ali só pode ser utilizada no próximo projeto. Ou seja, para consertar aquele projeto que está terminando, já é tarde demais, certo? Que você já entregou os resultados. Então é muito importante a gente ter ali também as coletas de lições aprendidas ao longo da vida do empreendimento, né, ao longo da vida do projeto, para que você não perca informação e evite que, no momento em que uma pessoa sai do time, você também perca esse conhecimento. Então, essa é a análise post-mortem que muitas pessoas estão até acostumadas a, pelo menos, ouvir falar, né, pelo menos aquelas que não fazem. A análise pré-mortem, ela é diferente. Ela é feita antes da execução. É uma ferramenta de planejamento. E aí que muita gente, né, ou nunca ouviu falar, ou nunca aplicou, mas ela traz algumas coisas muito interessantes. Primeiro, para que fazer uma análise pré-mortem? Poxa, André, eu estou no começo do projeto, uma grande pressão dos meus executivos. Eu preciso entregar esse projeto com excelência. E aí, antes do projeto começar, você está dizendo que eu tenho que matar o projeto? Pois é isso mesmo. A análise pré-mortem funciona da seguinte forma: você reúne a equipe e você simula o fracasso do projeto. Quer ver um exemplo? Você junta a equipe na sala e fala assim: olha, nós estamos no momento do encerramento do projeto, seja um ano para frente, 1 ano e meio, 2 anos, dependendo da escala do projeto, ou 6 meses. E aí você fala para o teu time: o projeto deu completamente errado. Foi um grande fracasso. As pessoas não querem mais nem se olhar na cara. Né? Tudo que podia dar errado, deu errado. Certo? Se coloquem nesse lugar, se projetem lá na frente, imaginem esse cenário. Imaginou? Agora, o que eu quero de vocês é o seguinte, e aí pode ser com post-it, pode ser um brainstorming, pode ser da maneira que você achar melhor. Escrevam ou me digam o que deu errado. O que aconteceu no projeto que levou ele a esse fracasso tão grande. Eu quero saber de cada um. E aí é importante você, de fato, dar a voz para todas as pessoas no time. Inclusive, esse tipo de exercício é interessante você trazer também pessoas de fora para poderem contribuir. Mas, André, para que serve esse tipo de exercício? É um exercício de pessimismo, de mau agouro ao projeto? Não. É para você tirar do ambiente do time aquela pressão, como eu falei no início, do otimismo excessivo e de que muitas vezes o tal do bode já está na sala, só que ninguém fala. Por quê? Porque você vai ser visto como pessimista, você vai ser visto como realista demais. Tá todo mundo dizendo que o projeto vai dar certo
e obviamente ninguém se sente confortável em dizer que, poxa, não estou acreditando muito nesse plano, não. Então, no momento em que seja o gerente do projeto ou um facilitador externo, o que pode ajudar a melhorar, criar um ambiente para que o time se sinta à vontade para falar, chegar e quebrar essa primeira barreira, dizendo assim, gente, o projeto deu errado. Então vocês estão desobrigados desse otimismo obrigatório que todo mundo tem que ter dentro do time, né? Ninguém vai precisar levantar e dizer assim, eu acho que pode dar errado. Eu já estou falando, deu errado. Agora eu quero saber de vocês o porquê. E como eu disse antes, muitas vezes o bode já está ali na sala, grande, desajeitado, cheirando mal, né? Só que ninguém fala. Por quê? Porque você vai ser visto como voz dissuante da equipe. Você vai ser visto como, às vezes, um resistente, um pessimista. E tudo bem, a gente não pode ser pessimista no nosso trabalho, mas também o excesso de otimismo faz com que a gente não enderece adequadamente os riscos. Então você tira essa carga de cima da equipe. Diz, olha, eu já estou dizendo, o projeto deu errado. Então fiquem à vontade agora para dizer por que vocês acham que deu errado. Vamos fazer esse exercício de projeção. E aí, a partir desse ponto, você começa a levantar as causas. E é importante ir nas causas e não nas consequências. Você começa a levantar as causas e vai trazendo isso para a sua análise de riscos. Porque lá no final do exercício, a gente quer entender quais daquelas causas são mais possíveis e têm consequências piores para justamente virar o jogo. Então você chega para o time e fala assim: maravilha, o projeto não vai dar errado. O que a gente vai fazer para endereçar esses riscos? Como que a gente tira o bode da sala? E aí você pega a contribuição do grupo e soma isso ao seu planejamento. Viram que interessante? Essa questão da comunicação, da integração dos membros do time, do ambiente aberto e transparente para que você possa lidar claramente com os riscos dos projetos, é algo que acaba gerando uma barreira, né, dentro do nosso dia a dia, dependendo da circunstância. A gente nem sempre tem um ambiente transparente e aberto para poder trazer essas preocupações. Então, por mais simples que seja essa mudança de chave, ela pode ter um poder enorme na sua análise de riscos, principalmente naqueles ambientes onde a equipe não se sente confortável de colocar claramente quais são as suas maiores preocupações em relação àquele projeto. Então, como eu falei, é uma ferramenta fácil de utilizar, ela precisa ser, né, bem trabalhada, assim como uma análise de lições aprendidas, porque a gente não quer que seja caça às bruxas, eu não quero apontar o dedo para o colega, é uma sessão colaborativa. Mas ao colocar que o projeto já deu errado, como eu já disse antes, você tira essa pressão do time, né, de alguém ter que dar a notícia ruim. Olha, eu não estou confiante nesse plano. Olha, a gente não está vendo adequadamente esse risco aqui. Eu não confio no projeto que a gente tem, eu não estou confiando no planejamento que a gente tem. E aí, então, você consegue abrir, de fato, espaço para que as pessoas se manifestem. Elas estão ali incorporando um papel e isso vai ajudar elas a falar. Então, uma mudança na abordagem pode trazer uma abertura de espaço ali, um ambiente realmente propício para que você possa trabalhar os riscos de maneira mais adequada. E aí é muito importante, por parte do facilitador, estimular as pessoas a trazerem perguntas. Porque também muitas vezes, como gestor ou como gerente do projeto, a gente se sente na obrigação de ter resposta para tudo. A gente pensa que está sendo testado o tempo todo, e não vou dizer que isso não acontece. Mas é muito importante ter essa construção coletiva, porque nenhum gestor, nenhum líder de projeto vai saber mais do que a soma de todo o time. Então é o momento de jogar perguntas na sala, sem ter a resposta. Né? Poxa, isso aqui pode dar errado? Pode. E como é que a gente resolve isso? Não sei. O que vocês acham?
né? Vamos colocar aqui de maneira clara, de maneira transparente. Então, também estimule a equipe a perguntar. A perguntar. Saber fazer as perguntas certas é muito mais eficiente do que ter resposta para tudo, porque a gente não tem resposta para tudo. Então, crie esse ambiente de confiança, onde o time pode colocar as suas preocupações, e aí você consegue engatar um debate de fato construtivo. E com isso você vai trazendo elementos para dentro do seu planejamento. Tudo isso, mais uma vez, para que você possa dar mais robustez ao seu plano e dessa forma conseguir incorporar no projeto medidas mais palpáveis, medidas onde o time vai também se sentir proprietário daquelas sugestões, porque eles montaram isso junto com você. Ao mesmo tempo em que numa sessão dessa, como eu já comentei, você pode trazer apoio externo, tanto o facilitador externo, para também a equipe ficar mais livre para colocar as suas preocupações, como também trazer outras pessoas da organização que já passaram por projetos semelhantes ou por projetos complexos e difíceis, não necessariamente semelhantes, e que podem também contribuir. Todo mundo na carreira já fez projeto que deu certo e já fez projeto que deu errado. A gente fala muito hoje em dia nessa cultura de startups, né, tão fortes aí na economia, estão movimentando tantas empresas e tantos profissionais, que uma das coisas que ocorre muito nesse ecossistema de startups é você ver discussões e painéis aonde fundadores vão lá e colocam, olha, minha empresa deu errado por conta disso. Meu produto não era adequado ao mercado, eu me apaixonei pela solução e não pelo problema, eu achei que eu tinha que captar dinheiro cedo demais, sem testar, enfim. Você tem N casos aí de fracassos e as pessoas colocam isso de maneira clara e aberta. Por que isso? Para ajudar o ecossistema a melhorar, já que nós sabemos que estamos num ambiente de risco. E quando a gente fala de projeto, a gente não gosta de abrir esse tipo de coisa, porque a gente se sente, claro, responsável, a gente se sente não tão competente ao admitir que um projeto nosso deu errado, por falta de planejamento, por uma condução não tão boa, por falta de integração do time, por falta de liderança, por falta de visão de riscos. Todo mundo traz as suas cicatrizes, então por que não colocar isso na mesa para justamente criar algo construtivo? Mas isso só vai ser possível se o ambiente for transparente e da maneira com que normalmente as equipes trabalham de forma muito enxuta, com poucas pessoas, numa pressão muito grande dos executivos para colocar em execução projetos num prazo extremamente curto. Quem é que vai levantar a mão para falar que o projeto pode dar errado? Quem é que vai levantar a mão para dizer, olha, eu acho que o caminho não é esse? Quem é que vai levantar a mão e dizer assim, a contingência está muito pequena para os riscos que nós temos? Se você não der abertura, isso não vai acontecer. É muito difícil, é muito difícil. Então, eu já passei por várias situações, principalmente quando você está no papel de avaliador, na parte de maturidade de projetos, onde você tem um cenário na hora que você se reúne com o time, e você tem outro cenário na hora que você começa a conversar com cada líder de disciplina, entendendo os porquês, entendendo como é que foi feito, entendendo o que está faltando. Os discursos, às vezes, são diferentes. E aí você vê o quê? Falta liberdade, falta confiança para que a pessoa levante a mão e diga assim, olha, realmente eu estou achando que a gente tinha que melhorar tal aspecto. O projeto está otimista demais, essa contingência aqui não vai dar, esse levantamento de custos aqui ele está muito superficial, e assim por diante. Então, você, como líder, tente criar esse ambiente dentro do time para que você tenha esse tipo de discussão franca. Se você é membro do time, também busque um ambiente transparente onde você possa compartilhar. E aí, uma dica para você: a gente não quer ser o pessimista, e a gente não vai ser o pessimista. Seja o realista, aquele que traz o problema, mas traz também sugestões. Sente com o líder do projeto e fale assim: olha, eu estou preocupado com esse ponto aqui.
que eu não estou vendo uma forma da gente conseguir entregar isso tudo nesse tempo, por conta de A mais B mais C. Aí eu tentei fazer algumas simulações aqui, mas aí a gente esbarra nessa restrição aqui, a gente tem o prazo de suprimentos, a gente tem isso, a gente tem o clima, né? Então, assim, ao abrir a discussão e não ficar só no não vai dar certo, isso aqui não dá, não vão fazer, né? Você também contribui muito. Então, os maiores problemas que eu tive na minha carreira, onde eu tinha que dar uma má notícia, dizendo assim, olha, nesse prazo não dá para fazer o projeto, eu nunca trouxe dessa forma. Eu sempre trazia do jeito que eu falei agora. Olha, eu estudei X formas aqui da gente abordar essa execução. Eu vou passar por todas elas. Mas em nenhuma delas eu consegui chegar no prazo que a empresa está precisando. Então eu trouxe aqui para a gente abrir a discussão, porque pode ter alguma coisa que eu não estou vendo, e aí a gente pode adaptar esses planos para a gente conseguir cumprir a data. Tá? Então eu vou colocar aqui as principais restrições que eu bati para não conseguir mais comprimir esse prazo e as tentativas que eu fiz, né? Quais eram as alternativas que nós tínhamos ou nós temos para tentar reduzir o prazo, mas que, como eu já disse, esbarra em algumas questões que a partir dali acho que está ficando muito difícil, então eu quero dividir com vocês. Então, dessa forma, você se coloca de maneira colaborativa. Você está trazendo a notícia, mas não no sentido assim, não vai dar, né? É impossível de fazer. Meus amigos, nós sabemos que a alocação de capital é uma das formas críticas de traduzir a estratégia corporativa em ações. Mas alocar e realocar capital dentro de um portfólio de investimentos sempre é um grande desafio ainda para a maioria das empresas. Para trazer maior eficiência a esse processo, a Prosper desenvolveu o Teams Ideas, uma solução completa de gestão estratégica de portfólio de investimentos que adota as melhores práticas de gestão de CAPEX para garantir a governança, transparência e alinhamento estratégico ao portfólio. Desenvolvido por uma empresa com mais de 29 anos de experiência no mercado corporativo, a Prosper já foi reconhecida pela Microsoft por 6 vezes consecutivas como um dos melhores parceiros da América Latina em soluções de gestão de projetos e gestão de portfólio. O Teams Ideas é a solução adotada por grandes empresas no Brasil e no mundo, e você pode conhecer mais sobre essa solução clicando no link aqui na descrição desse episódio. Antes da gente fechar, eu quero dividir um outro exemplo que eu passei na minha carreira. Nós tínhamos um projeto que estava em fase final de execução e era bastante crítico para a empresa, e eu tinha um engenheiro do meu time liderando esse projeto. E aí nós tivemos um problema. É uma demora na liberação do jurídico com o financeiro, numa determinada contratação, e aquilo ali estava no caminho crítico do projeto e podia prejudicar a data de entrega que nós tínhamos, que estava super presa. Eu não tinha nenhuma flexibilidade com essa data. E aí, a hora que estourou o conflito, enfim, o líder do projeto tentou liberar a contratação, não conseguiu e tal, a gente sentou para fazer uma reunião. Então, ele, a representante do jurídico e do financeiro, para a gente ver o que a gente podia fazer. Eu fui escalar o problema para tentar acelerar aquele processo. E aí, na reunião, alguns ânimos se exaltaram e o meu líder de projeto falou assim, é impossível entregar o projeto nessa data. Só que assim, ele nunca tinha falado isso para mim. E eu estava comprometido com aquela data, eu era o líder da área, né? Aí, bom, encerramos a reunião e tal, eu sentei com ele. Falei, poxa, mas espera aí, a gente estava falando ontem sobre o cronograma e tudo mais, e agora você fala que, né, não vai dar, a gente estava tentando resolver o problema dessa contratação para liberar e tudo mais. Aí ele falou para mim assim, ó, se você quiser eu te dou 10 motivos pelos quais o projeto não vai ser entregue. Olha só, isso era um pré-mortem. Só que a gente estava há um mês da entrega, né? Eu falei, então tá, então vamos lá. Diga os 10. Não, porque tem essa contratação aqui, não sei o que e tal. Ok. Né, a gente já fez a reunião aqui, não conseguimos terminar, mas eu vou voltar lá e eu vou liberar essa contratação. Isso aí vai sair hoje, não se preocupe. Eu vou atrás. Né? Segundo ponto. Porque o contratado X, não sei o que, tal, tal, tal. Tá, entendi. Vamos dar uma olhada de novo no cronograma que a gente repassou ontem. E amanhã cedo a gente já liga para ele, vai lá, já senta e já vê o que a gente consegue. De repente, se tem uma frente que está segurando, vamos tentar liberar outra
para a gente lá na frente fazer essa troca no cronograma, né? Que é muito comum. Olha, adianta essa frente aqui, a outra está atrasando. Se não for impactar diretamente o caminho crítico, lá na frente a gente faz a troca. Ou seja, o período que eu estaria executando a segunda atividade, eu já executei, eu executo a primeira. Então tá bom. Terceiro ponto. E aí eu fui, né, tirando os pontos da frente, dizendo assim, gente, ok, não é problema ter problema. O problema é ter o problema e ficar com ele. Então traga para mim e a gente vai resolver junto. A gente também não pode dizer assim, ah, não dá para fazer, é impossível fazer. Né? Se for, a gente vai ter que descobrir que é impossível mesmo. Mas assim, calma. Vamos olhar caso a caso e vamos tentar tirar as pedras do caminho. Enfim, em resumo, o que acabou acontecendo? Um mês depois, a gente conseguiu entregar na data aquele projeto, e aí foi um alívio para todo mundo, a coisa funcionou do jeito que a gente esperava, né? Não sem algum estresse, sem alguma correria no final, como é comum na grande maioria dos projetos. Então eu trouxe esse exemplo só para lembrar que às vezes a gente tem um pré-mortem no meio do caminho, e essa análise ela não precisa ser feita só durante o planejamento, assim como as lições aprendidas que eu falei no começo, você pode fazer isso a cada período, 3 meses, 6 meses, dentro do projeto, para tentar antecipar esses problemas e, mais uma vez, criar a transparência dentro do time para que todo mundo se sinta à vontade de dizer assim, olha, eu acho que não vai dar certo por conta disso. Ok? Então, fica à vontade para aplicar nos seus projetos. Eu quero saber se você já usou algo parecido, tanto de post-mortem, de encerramento, porque, como falei antes, muita gente conhece, pouca gente faz de fato, e não é fácil porque também você pode, como numa reunião de lições aprendidas, deixar que isso vire um jogo de empurra de culpa para outro lado, tá? E se você já fez essa análise pré-mortem, e se fez ou não fez, como é que é o ambiente dentro dos projetos, ou como é que era nos projetos que você já trabalhou? Você tinha essa liberdade de, vendo um problema de planejamento, dizer de maneira proativa, de maneira construtiva, olha, isso aqui acho que, né, não está me dando muita confiança? Ou você sentia que você não podia falar a realidade? Que isso é muito grave, mas acontece muito. O bode está na sala e ninguém pode falar nada. Então eu quero saber se você já passou por isso, deixa nos comentários ou me manda no LinkedIn, no Instagram, no WhatsApp, enfim, você tem maneiras de me achar aí que você já conhece. Eu quero saber se está funcionando no teu caso e se você tem liberdade para poder trabalhar esses assuntos dentro do seu time. E se você é líder de projeto, não esqueça que nem sempre a gente sabe aquilo que se passa, né, dentro do time, no sentido de, será que as pessoas de fato sentem que tem liberdade para falar com a gente? Todo mundo que é líder, muitas vezes acha que sim, mas não é tão intuitivo quanto parece. Às vezes as pessoas têm um problema ali e elas não querem trazer. Então, tente reforçar isso com o teu time, de que as pessoas têm liberdade para trazer os problemas para que você lide de maneira construtiva junto com elas. Combinado? Bom, antes de encerrar, mais uma vez eu quero te convidar a fazer parte da nossa comunidade de membros aqui do Capital Projects Podcast. Temos planos lá, como eu já falei, a partir de R$ 5 por mês. Participe, suporte esse projeto para que a gente possa chegar cada vez mais longe. E eu quero agradecer a sua audiência de toda semana, especialmente aqui nesse episódio, e agradecer também ao Teams Ideas by Prosper, que tem uma solução completa para a gestão de portfólio, alocação e desalocação de capital, planejamento estratégico desdobrado em projetos, indicadores. Então, se você quer conhecer um pouquinho mais sobre a ferramenta, clique no link que está na descrição aqui desse episódio. E eu espero vocês na semana que vem. Antes de encerrar, mais um lembrete. Vou repetir aqui o curso de metodologia FEL, todo revisado, gravado em estúdio. Está quase no ponto, está quase saindo. Estou tendo problemas, né? O bodezinho na sala com a ferramenta que eu escolhi lá para colocar no ar, mas a gente está resolvendo. Está levando um pouquinho de tempo, mas muito em breve vocês vão ver também na descrição do episódio o link para inscrição aqui. E eu espero vocês lá também, porque o curso ficou espetacular. E eu espero vocês no próximo episódio do Capital Projects Podcast. Um grande abraço, até semana que vem.